Lucas capítulo 5. Se você puder, por favor, repita assim comigo. Diga assim: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Verso 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse então a Simão: entra no mar alto e lança as suas redes para pescar. Então Simão, respondendo, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande multidão de peixes, e rompia-se-lhes a rede de tantos que eram. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E então disse Jesus a Simão: não temas, porque de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo para trás e o seguiram. Jesus, nós amamos a tua palavra, nós amamos a sua presença, nós amamos a tua casa, e pedimos, por favor, Senhor, que o nosso coração esteja aberto, a nossa mente seja vulnerável ao teu toque nessa noite. Assim como o Senhor já está ministrando ao nosso coração por meio da palavra cantada, nós pedimos: fale conosco por meio da palavra falada. Sim, Senhor, que essa palavra seja fixada no nosso coração e na nossa mente, para que produza fruto de arrependimento genuíno em cada coração, para que possamos sair daqui hoje um pouco mais parecidos contigo, Jesus. Esse é o nosso intuito e desejo. Eu sei, meu amigo, que eu não posso fazer nada, mas eu sirvo a ti, que és o Deus que tudo pode, e por isso eu te imploro: faça o Senhor seus grandes feitos nesse lugar, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Irmãos, Jesus, ele é especialista em usar pessoas fracassadas para tarefas de sucesso. Eu me lembro que eu fui muitos anos atleta de judô. Já contei para vocês esse testemunho. Mas uma vez eu estava numa competição, logo no comecinho da minha carreira esportiva, e a minha categoria, né, por uma questão de peso e tamanho, tinham sempre poucos competidores. Então o que é que acontecia? Às vezes, para a gente não ficar sem lutar, ou o professor colocava a gente numa categoria que se chama absoluto, que não tem limite de peso, ou pegava alguma categoria próxima que tinha pessoas ali com pouca gente inscrita, e fazia uma categoria mista. Nesse dia não tinha nem absoluto, nem nenhuma categoria próxima. Aí o que é que aconteceu? Me colocaram para lutar com um menino que era de uma categoria acima, e que também só tinha ele inscrito na dele. Então a minha categoria não tinha ninguém, e também não tinha na dele. E nós lutamos 3 vezes, e eu, o as do judô, perdi as 3. Já deveria ter terminado na segunda, porque já estava 2-0, né? Mas fui lutar, perdi as 3. Mas o que aconteceu é que ainda assim eu fui campeão na minha categoria. E na hora de entregar as medalhas, eu estava lá em primeiro lugar, e o meu professor chegou para mim, colocou a medalha no meu pescoço e disse assim: você foi campeão, mas você não venceu. Na hora eu fiquei arrasado. De como é que um professor destrói o sonho de uma criança desse jeito? Como é que eu estou aqui no pódio em primeiro lugar, medalha de ouro? Olha isso, eu ia chegar em casa dizendo que fui campeão. Mas imagina quando alguém me perguntasse: mas você venceu quem para ser campeão? Então, eu venci a solidão, porque eu estava sozinho na minha categoria. Mas aquela palavra do meu professor
foi algo que virou uma chave dentro de mim naquela época. Porque eu percebi que eu não estava pronto ainda para vencer algumas pessoas que tinham um peso aproximado do meu. E aquilo fez com que eu treinasse muito mais. Hoje, lembrando daquele dia, o que eu percebo é que naquele momento eu era alguém que tinha do lado de fora uma marca de campeão, mas do lado de dentro eu tinha um sentimento de derrota, porque eu havia perdido. O que eu quero falar com isso é que quando nós falamos de fracasso, nós nos remontamos automaticamente àquilo que nós estamos vendo no outro. E às vezes você pode olhar para alguém que do lado de fora tem uma aparência de próspero, que tem um carro bom, tem uma casa boa, faz viagens pelo mundo. Alguém que tem empresa, alguém que passou num concurso e que tem títulos, e você pode pensar, essa pessoa é um vencedor, essa pessoa não fracassou. Mas talvez aquela pessoa por dentro, ela seja tão derrotada por tantas coisas, ela seja tão marcada por tantas coisas, que mesmo carregando uma medalha do lado de fora, ela se sente um derrotado do lado de dentro. É por isso que não é difícil, irmãos, a gente observar quantas pessoas famosas, com riqueza, com influência, tiram a própria vida. Você já deve ter visto isso tantas e tantas vezes. Por quê? Porque a marca da vitória que mantém um homem e uma mulher em pé não é aquilo que nós estamos produzindo do lado de fora, mas é aquilo que nós estamos produzindo do lado de dentro. O apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre esse homem interior. Esse homem interior que precisa estar firmado no Senhor para que o homem exterior não venha corrompê-lo. Andar debaixo dessa verdade é ter um entendimento muito profundo. E eu queria que você guardasse o que eu vou falar agora para você. Escute. Preste atenção. O fracasso não é um sentimento. O fracasso é um lugar. O fracasso não é quando você se sente apequenado ou se sente derrotado. O fracasso é quando você tem uma vida que está longe do lugar que Deus quer que você esteja. Quem está me entendendo, diga um amém. Então você pode ter muitas coisas, aparência de vitória, de prosperidade, de riqueza, e ainda assim ser uma pessoa fracassada. E o que a palavra está nos ensinando é que o Senhor, Ele vem num dia encontrar com Pedro, onde o sentimento de Pedro não era outro, a não ser fracasso. O Pedro que Jesus chama, o Pedro que Jesus encontra, não é um Pedro vitorioso. Esse Pedro ainda não era o Pedro que tinha pregado para uma multidão e 3.000 se converteram. Esse Pedro ainda não era um Pedro que foi até a casa de Cornélio pregar e o Espírito Santo desceu sobre uma família de homens e mulheres gentílicos que não eram judeus e eles foram cheios do Espírito Santo. Não era esse Pedro. Esse Pedro ainda não era o mesmo Pedro que, preso em uma masmorra, havia um povo que orava por ele e um anjo foi até a prisão, o libertou e o conduziu até a casa. Ainda não era esse Pedro. Esse Pedro era o Pedro da frustração, era o Pedro do vazio, era o Pedro de alguém que diz assim: eu não tenho nada para lhe dar, Senhor. Sabe quando alguém diz assim: não, eu deixei tudo para seguir Jesus, mas não tem nada. Como é que você deixou tudo se você não tem nada? Esse Pedro está nessa condição. Só que o que acontece, irmãos, é justamente aquilo que Pedro não está percebendo. É que as coisas que nós temos, elas vão ter utilidade quando elas servirem o Senhor e não a nossa necessidade. Diga assim comigo: o que eu tenho precisa servir ao Senhor e não a minha necessidade. Porque o que é que Pedro fazia como ofício profissional? Pedro era começa com pés e termina com cador. Pedro era um pescador. Então Pedro entendia de pesca. Pedro conhecia sobre pesca. Pedro sabia o que era lançar as redes e trazer muitos peixes. Mas ele também sabia qual era a frustração de passar uma noite inteira lançando a rede, puxando com nada, lançando a rede, puxando e não vem nada, lançando a rede, puxando e não vem nada. Aí passou a noite, o dia amanheceu. Pedro chega na praia, ali no lago de Genezaré, que é o mar da Galileia. O mar da Galileia, na verdade, ele não é um mar, ele é um lago. É o lago de Genezaré, banhado por um lado pela parte das colinas de Golã, e do outro lado da parte de Cesareia, e no meio está lá o mar da Galileia. Então Pedro, ele retorna. Quando ele chega em terra, Jesus está ali e tem uma multidão que está apertando ele.
E Jesus quer pregar para a multidão, só que ele não consegue falar porque a multidão está comprimindo ele. Aí Jesus olha e vê ali uns pescadores que estão lavando as redes, que estão ali cuidando, e ele olha só para ali tem um barco, e ele diz: Pedro, é possível empurrar esse barco um pouquinho e eu subir aqui nele para pregar? E aí Pedro, claro. Ele coloca o barco um pouco mais para dentro, Jesus sobe no barco e prega para uma multidão. Irmãos, escute isso. O instrumento de frustração de Pedro a noite toda tornou-se o púlpito de Jesus. Eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. O seu ofício de trabalho tem que ser um lugar onde a palavra de Deus pode ser pregada. Eu posso ouvir um amém? O Senhor quer usar o seu barco de sustento para que a palavra de Deus seja pregada. Eu posso ouvir um amém? É por isso que a demonstração paulina, quando escreve aos irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória do Senhor. Tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, precisa ter um fim em si, e esse fim é glorificar o nome do meu Deus. Então, irmãos, o nosso ofício de trabalho ele não pode ser uma desculpa para não estar com o Senhor. E o que eu observo muitas vezes é que no meio de nós cristãos, muitas vezes nós colocamos o nosso ofício de trabalho, a nossa vida cotidiana, como se ela fosse uma oposição à nossa vida com Deus. Então às vezes a nossa falta de comunhão com o Espírito Santo, com a palavra, com a presença, de relacionamento com os irmãos e com a casa de Deus, a culpa é o trabalho. O trabalho não deixa. O trabalho não permite. O trabalho rouba demais de mim. É a faculdade, é o meu mestrado, é o doutorado. Eu tenho TCC, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Irmãos, quer comais, quer bebais, quer trabalhais, quer façais TCCais, façais para a glória do Senhor, amém? Tudo que você fizer, tudo que você empreender, você precisa entender que se você serve ao Senhor, se Jesus estiver ali, com você pode não ter serventia, mas para o Senhor tem. É por isso que nós temos que entender que tudo aquilo que fazemos para a glória dele, se trabalhamos com ele, nele, o nosso trabalho não é vão. Todavia, em vão edificam aqueles que não edificam pelo Senhor. Quando nós entendemos isso, nós vamos sentir aquilo que Pedro experimentou. O barco de Pedro não serviu para ele, mas serviu para Jesus. Eu quero que você escute isso e pegue isso no seu espírito. Existem coisas que você tem, que você possui, que você acha que não estão te servindo. Se você trouxer Jesus por meio disso, isso talvez não continue te servindo, mas vai servir Jesus e vai servir os irmãos. Eu posso ouvir um amém? Existem coisas que Deus te deu só para que você entregue para Ele. Existem coisas que Deus colocou na sua mão só para que você devolva para Ele. Porque o Senhor às vezes quer te ensinar que enquanto você está tentando pegar um peixe, você é o peixe que Ele está querendo pegar. Era isso que Pedro não estava entendendo. Pedro naquele dia saiu para pescar, mas voltou para casa pescado. Pedro saiu para lançar redes e pegar peixe e não conseguiu. Mas Jesus lançou uma rede e pegou um peixão chamado Pedro. Só que o mar estava tão bom que ele ainda pegou mais dois: André e João, os filhos do trovão, os filhos de Zebedeu. Mas o que eu quero que você entenda, irmãos, é que agora Pedro está ali diante daquela cena. Jesus prega, e quando Jesus termina de pregar, ele vem até Pedro, e Pedro está tranquilo, está de boa, porque a palavra ainda não foi suficiente para Pedro ter um impacto real de quem era Jesus. Só que Jesus fala para Pedro o seguinte: Pedro, faz o seguinte, entra no teu barco, entra mais profundo e lança as redes do outro lado. Aí Pedro disse: então, Senhor, o Senhor é um pregador maravilhoso, eu estou aqui emocionado com a sua palavra, de verdade mesmo. Meu Deus, a palavra entrou no meu coração, mas assim, o pescador sou eu, né? E eu entendo de pesca, então assim, o mar não está para peixe, sabe? A fase está difícil. Senhor, eu sei que o Senhor quer que eu confie, mas assim, é difícil confiar quando os meus filhos, eles não podem ter aquilo que eles querem, porque eu não tenho um recurso para isso. É difícil confiar quando as contas estão se acumulando, quando os boletos estão chegando e eu não estou tendo como pagar. Senhor, é muito difícil de confiar quando eu percebo que pessoas com a minha idade parece que prosperam e eu não. É muito difícil confiar. Só que Pedro entendeu algo. Ele disse: mas por essa tua palavra eu vou lançar as redes. Irmãos, eu não quero aqui dizer o que Jesus pregou, porque isso não está dito, mas eu quero pensar com vocês, quero levar você a pensar. O que foi que Jesus pregou naquele dia para que Pedro dissesse: por essa palavra
eu vou entrar. Por essa palavra eu vou lançar as redes. Provavelmente, Jesus deve ter falado sobre fé, sobre confiança, sobre acreditar quando não se tem. Provavelmente, porque quando Pedro ouve dele, olha, entra num lugar mais profundo e lança a tua rede. Talvez Jesus tenha ensinado: Pedro, você anda num lugar muito superficial. Vocês, multidão que me ouvem, vocês andam num lugar muito superficial. E se vocês querem experimentar milagres, vocês precisam entrar nos lugares mais profundos. Agora Jesus se volta para Pedro e diz: Pedro, entra no lugar mais profundo e lança as redes. E Pedro diz: Senhor, eu vou entrar, mas eu vou entrar por causa da sua palavra. Irmãos, entendam uma coisa: obediência não tem a ver com garantias. Obediência não tem a ver com promessas. Obediência tem a ver com a capacidade de acreditar no que Jesus fala e não no que você entende. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Tem coisas que nós só vamos entender quando estivermos vivendo. Tem coisas em Deus que a gente só vai compreender quando a gente estiver dentro da estação. Não adianta tentar entender antes. Não adianta tentar ter uma resposta antes. O texto sagrado diz que Pedro entrou com o barco dele. Não tinha motor no barco naquela época, tá, gente? Pedro foi remando, avançando para um lugar mais profundo. E eu quero que você imagine que a gente está falando de um homem que passou uma madrugada pescando, jogando rede, tirando rede, jogando rede, tirando rede, não pegou nada. Pedro não havia pegado pouco peixe. Pedro não pegou nada. O texto fala que quando pela palavra do Senhor, e não pela força do seu conhecimento, da sua estutícia, da sua sabedoria, ele lançou as redes, o barco quase afunda. Ele teve que chamar os seus sócios que estavam ali próximos em outro barco: João, André, vem cá, pelo amor dele, vem cá. Encheram outro barco, os barcos quase virando, e eles chegaram. E agora, quando Pedro chega diante do Senhor, antes que Jesus fale alguma coisa, Pedro diz: Senhor, arreda-te de mim, sai de perto de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele está dizendo assim: Jesus, como é que eu não tive a capacidade de entender isso antes? Como é que eu não tive a capacidade de compreender isso antes? Como é que eu posso ter no meu coração duvidado daquilo que o Senhor falou? Então assim eu não sou digno de que o Senhor chegue nem perto de mim. E Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, faz o seguinte, puxa para cá o teu barco e as tuas coisas, e deixa tudo, vem e segue-me. O texto fala que Pedro, ele passou a seguir Jesus. Pedro, esse homem que se parece tanto conosco. Sabe, eu acho e acredito, irmãos, que dentro do nosso coração tem um pouco de Pedro, de todos nós. Desse homem que é tão apaixonado por Jesus, mas que luta contra a sua incredulidade constantemente. Desse homem que ora tem coragem de sacar uma espada e cortar a orelha diante de um exército que vai prender Jesus, mas que quando uma criada diz: você era um deles, ele diz: eu nem conheço esse homem. Um homem que tem a capacidade de dizer: Senhor, se o Senhor for para a morte, eu vou com o Senhor também. Não importa para onde o Senhor vai, eu vou estar junto. E ele escuta do Senhor dizendo: Pedro, você não me ama tanto quanto você pensa. E é isso que eu quero hoje que a gente reflita. Nós não amamos o Senhor o tanto quanto nós pensamos. Talvez se hoje nós estivéssemos na rua e alguém estivesse fazendo aquelas entrevistas que a gente vê nas redes sociais de vez em quando, e alguém chegasse e perguntasse assim: você ama Jesus? Você dizer: sim, eu amo. Você daria a sua vida por Jesus? Nós diríamos: claro que sim. Mas irmãos, quantas e quantas vezes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós não temos negado Jesus assim como Pedro? Talvez não de uma forma tão evidente e tão drástica, mas às vezes de uma forma tão sutil e maquiada. Quando nós percebemos que algumas coisas podem nos prejudicar e a gente pensa: eu tenho uma família para alimentar, eu tenho uma reputação para manter, eu tenho uma carreira para progredir. Então se eu der só uma erradinha aqui, eu sei que eu posso pedir perdão depois e Ele vai me perdoar. Então amar Jesus, meus irmãos, tem a ver com abraçar tudo aquilo que Ele nos dá de bom, mas também abraçar uma vida que renuncia para que glorifique o nome dEle. Eu posso ouvir um amém? E essa vida de renúncia talvez seja a parte mais difícil da nossa vida. Porque quando nós olhamos para um homem fracassado como Pedro, e ele agora entra num lugar onde ele passa a ser alguém reconhecido,
Nós vamos ver esse Pedro dentro de uns episódios tão preciosos. Em João capítulo 6, um dos episódios mais profundos no que nós podemos discernir como relacionamento de entender quem o Senhor é. Jesus, ele havia alimentado uma multidão com pães e peixes. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Você lembra disso? Um menininho tinha ali 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, vamos dar pão, os discípulos, mas Senhor, a gente não tem nada. Mas tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí o menino chega lá, Jesus, então traga isso. Senhor, graças eu te dou por esses pães e peixes, tal. Vão lá e alimentam a multidão. Todo mundo é alimentado. Sobram 12 cestos. Eles recolhem, trazem. Aí Jesus diz assim, ó, entrem no barco, a gente se encontra do outro lado. 3 horas da manhã, uma tormenta quase derrubando o barco, quase tudo afundando, quase tudo caindo. Quem é que vem achando pouco? Porque, gente, Jesus, eu vou dizer uma coisa a vocês, viu? Isso é coisa que se faça com o ser humano. Imagina tu, Jesus, ele podia vir de qualquer, ele podia aparecer dentro do barco se ele quisesse, mas não. Gente, quero pedir aqui uma licença poética aos teólogos de plantão. Eu acho que Jesus fez de propósito. Tipo, rapaz, vou dar um susto neles. Eu vou caminhando sobre as águas no meio da... E, gente, nós estivemos, eu e Moura, a gente teve a oportunidade de estar lá na Galileia. E a gente deu uma volta num barco no mar da Galileia. Inclusive no dia, a gente estava indo para o barco. E Moures ansiosa para entrar no barco. Vamos, Edilson, senão a gente vai ficar para trás. Vamos, eu disse, minha filha, tenha calma. Ela venha logo. E ela anda bem ligeirinha assim, né? E eu, não, minha filha, tenha calma, tenha paciência, a gente vai. De repente, Moures vai entrando num barco que tinha a bandeira dos Estados Unidos. E ela, vamos. Eu disse, não é essa aí não. Ela disse, vamos. Eu disse, não é essa aí. Ela disse, é não. O barco saiu. Gente, o barco da gente era o outro, com a bandeira do Brasil. Quase que Moures entra no barco com os americanos e ia-se embora, dar uma volta. Eu tenho certeza que ela ia dizer, Pedro andou sobre as águas, vem me buscar. Porque esse é o ministério da esposa, né? Que o marido faça o impossível acontecer. O ministério, quem aqui é casado? Homens, Deus lhe abençoe. O ministério da esposa é assim, amor, diz assim, meu filho, você pode ir lá embaixo pegar água. Aí você está no meio da escada e diz assim, poderia também estender a roupa. Aí você desce mais um degrau. Você poderia também lavar a louça. Aí você desce mais um degrau. Poderia também, meu Deus do céu. Mas por você, Maurício, por você eu andaria sobre as águas. Sabe por quê? Porque Pedro andou por fé. E a fé é uma expressão de amor. E é impossível olhar para você e achar que qualquer terreno me limitaria de chegar até o seu coração. E olhe que para eu andar sobre as águas tem que ser milagre. Mais profundo do que o de Pedro. Agora Jesus vem andando sobre as águas. E o texto diz que os discípulos estão atônitos olhando aquela cena. E eles olham para Jesus e uns gritam, é um fantasma. Eu fico imaginando que devem ter gritos finos naquele lugar. Ah! E eles em hebraico, lá ele. Mas Pedro olhou para Jesus. E eu não sei como. Porque, irmãos, duas coisas. A gente estava andando nesse barquinho lá de manhã e tinha névoa. Não era, amores? Era de dia, um sol azul, um céu azul. O sol de matar um ser humano. E tinha névoa. Imagina aquilo de madrugada. Não dava para ver nada. Agora imagina aquilo de madrugada e com chuva. Agora era chuva no nível do barco quase virar. Então me explique como é que cargas d'água, Pedro não apenas reconheceu que era Jesus, como conversou com ele. Tu já tentou conversar com alguém debaixo d'água? Você tomando banho de chuva e conversando com alguém, aquela chuva de biqueira na sua cabeça. Você não sabe o que o outro fala, mas tem um diálogo escrito. Sabe por quê, irmãos? Porque quem fala com o Senhor por fé
consegue silenciar qualquer tormenta que está entre você e Ele. Todas as vezes que você olhar para Jesus no meio da tempestade, a tempestade pede força sobre a sua vida. Agora Ele olha e diz: mestre, se és tu mesmo, deixa-me ao teu encontro. E Jesus diz: come here, Pedro. Peter, I'm sorry. Perdão, esqueci que vocês não sabem. E o texto diz que Pedro foi. Eu não vou não, que os cabos vai não, Pedro, tu vai morrer. Me solta. E Pedro andando sobre as águas de Jesus, ele está vindo mesmo, ó. Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sabe quem é esse Pedro? Jesus andou sobre as águas sendo homem. Meu Deus, que coisa incrível. Mas o único homem pecador desse mundo, falho e cheio de defeitos, que andou sobre as águas como Jesus andou, foi Pedro. Ele não andou nas medidas de Jesus, porque as medidas de Jesus são intangíveis, mas ele conseguiu fazer parecido. Isso é discipulado. É saber que ainda que eu afunde, eu vou ter a coragem de andar alguns passos como ele anda. É de saber que na minha caminhada, em algum momento eu vou sucumbir, eu vou afundar, eu vou fraquejar, mas eu vou andar, porque se é o meu Senhor, é com Ele que eu vou caminhar. E se eu afundar, pastor, Ele vai lá, te toma pela mão e te levanta, porque esse é o Deus que nós servimos. Deus não está avaliando a sua performance, Deus está refinando a sua fé. E era isso que Ele estava ensinando para Pedro. Não era sobre Pedro chegar nele, era sobre Pedro ter a coragem de correr o risco. Ainda que eu me afogue, eu vou tentar caminhar como o Senhor caminha. Ainda que você perca o seu emprego, meu irmão, ainda que você perca amizades, ainda que você perca título, você vai caminhar como Ele caminha. E se eu começar a afundar, Ele te toma pela mão e te levanta a um alto lugar. Porque esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que nós conseguimos ouvir no meio da tormenta, no meio da tempestade. Agora Pedro tem esse momento com Jesus. Eles vão até o outro lado, encontro com Gadareno. Jesus expulsa os capetas dos Gadarenos. Eles acham ruim, porque Jesus fez com que a manada de porcos recebesse uma entidade de capeta, uma legião. Eles se precipitaram, morreram, colocaram Jesus para fora. Jesus volta no barco para o outro lado. Quando Jesus chega do outro lado, a multidão que tinha comido pães e peixes estão procurando Jesus, os seguidores, a igreja. Só que o texto diz que Jesus começa a fugir deles. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor não habita no meio de um povo interesseiro. Se todo domingo a gente vem para cá buscando pães e peixes, acredite, a gente é um povo que Jesus foge de estar na presença de pessoas assim. É por isso que tem muitos lugares que um dia experimentaram Jesus e não experimentam mais. Estão sempre procurando um Deus que não está mais lá. Mas pastor, como assim? Quando eles finalmente encontraram Jesus, João capítulo 6, depois leia integralmente o texto. Eles falam: mestre, estivemos te procurando. E Jesus diz: não, vocês não estavam me procurando. Vocês queriam aquilo que eu dei para vocês. Vocês estão me procurando não por quem eu sou, mas por causa dos pães e dos peixes. Aí ele diz assim: vocês se impressionam? Porque no deserto os pais de vocês comeram o maná. Porque todos os dias o maná de Moisés descia e os pais de vocês foram alimentados no deserto. Pois eu vos digo, aqui está aquele que é maior do que Moisés. E Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, nunca mais terá fome. E eles começam a confabular entre eles e dizer: eu acho que ele não é tão bom assim. Acho que ele não é tão profeta assim. Eu acho que ele não é tão de Deus assim. Por quê? Porque agora ele não está mais correspondendo às nossas expectativas. E o texto diz que alguém no meio daquela multidão diz, dois pontos, abre aspas: quem pode suportar tão dura palavra? Ponto, fecha aspas. E no mesmo instante diz a palavra que naquele dia muitos dos que o seguiam deixaram de segui-lo. Jesus, manso e humilde, se volta para os 12. Imagina eles. E diz assim: e vocês? Vocês não vão com eles não? Porque agora vocês estavam com medo no barco.
Esse daqui andou, mas afundou. O que é que vocês vão continuar comigo? E se eu não der o que vocês estão me pedindo? Aí Pedro olha e diz: para onde iremos nós, Senhor? Para onde é que a gente vai? Atrás de pão, atrás de peixe, atrás de andar sobre as águas, atrás de libertar o endemoniado? Não dá, não. Não é sobre o que podemos fazer, o que podemos viver. É sobre estar contigo, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Pedro naquele dia estava dizendo: o Senhor acha que eu não lembro quem eu era sem o Senhor? Eu era um pescador de noite inteira sem pescar nada. Eu não tinha nada para te dar, nada para te oferecer. E o Senhor me deu tudo, fez o meu barco quase virar, para que depois eu tivesse o que te entregar e caminhar contigo. O Senhor acha que eu tenho um lugar para voltar? Eu não tenho, porque fora do Senhor eu sou um fracasso. Mas dentro desse lugar, esse é o meu sucesso. Então não importa o que eu tenha de perder, eu vou continuar aqui. Naquele momento, Pedro experimenta algo tão precioso. Ele é tão cheio de admiração agora por parte dos irmãos dele. E Jesus olha para Pedro com um olhar diferente, porque Pedro começou a entender. Você sabe que a palavra Simão é de origem hebraica Shimon, significa escuta, ouvir. Sabe por que Pedro era alguém que sabia falar quem era Jesus? Porque ele era alguém que ouvia o que Jesus ensinava e não apenas se impressionava com aquilo que Jesus fazia. Então nós não podemos ser uma igreja, irmão, que chega aqui e se impressiona com o que está sendo feito. O seu CPF é tal, você trabalha em tal lugar. Eu vejo você há 6 anos atrás perdido no meio de uma rua azul. Eu vejo você... Não, irmãos, isso são coisas que os olhos veem e só impressionam. O que muda o nosso coração é aquilo que nós ouvimos. E sabe o que nós ouvimos? Eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Não importa se o dia é bom, não importa se o dia é ruim, não importa se você está no mais alto lugar, ou se fizer a sua cama no inferno, lá eu estarei, porque eu conheço você. Antes da palavra chegar à sua boca, eu já sei. Você já parou para pensar? Irmãos, ninguém nesse mundo nos amaria como nos ama, se conhecesse as misérias do nosso interior como Ele conhece. Ninguém ia nos querer por perto como alguns nos querem, se eles conhecessem as misérias do nosso interior como Ele conhece. Mas Ele continua nos querendo. Todos os dias Ele continua nos querendo. E o choro pode até durar uma noite, mas pela manhã a alegria vem. Por quê? Porque Ele continua nos querendo. Ele continua nos amando. Independente daquilo que você sinta: mas o meu coração está fraco, pastor, eu não estou conseguindo ler a palavra, eu não estou conseguindo orar. Mas Ele continua te querendo, tal qual aquele pai do filho pródigo. Ele já tem uma festa pronta, esperando o retorno. Todos os dias, todos os dias, Ele continua nos querendo. Mesmo sendo rejeitado, mesmo às vezes não sendo a prioridade da nossa vida, Ele continua nos querendo. Só que Ele não nos quer porque Ele é carente de afeto. Ele não nos quer porque Ele tem uma lacuna relacional que só é preenchida conosco. Não. Sabe por que Ele nos quer? Porque Ele sabe que nós, sem Ele, somos um fracasso. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: meu irmão, sem Jesus, você é um fracasso. O irmão que está do outro lado vai ficar com ciúme e diga: meu irmão, você também, sem Jesus, tu está lascado. Essa é a verdade. Irmão, olha aqui para mim. Olha nos meus olhos negros. Look at my black eyes. Uma vez eu estava com o Mores e uma irmã olhou para mim e disse assim: pastor, seus olhos são azuis. Aí Mores disse: não, minha filha, são pretos da cor do céu à noite. Eu disse: tenha calma, deixa a irmã fluir. Deixa a irmã ver os olhos azuis pelos olhos da fé.
Escute o que eu vou lhe dizer. E guarde isso no seu coração. E não esqueça mais disso. Se Jesus for só um momento da sua vida, se Jesus for só mais um momento no seu dia, na sua semana, você não entendeu quem Ele é. Você não compreendeu quem Ele é. Porque eu vou te contar o que é o pecado. Primeiro eu vou te contar o que o pecado provoca. A palavra nos ensina que o pecado, ele coloca separação entre o homem e Deus. E sabe o que é o pecado? O pecado é a nossa incapacidade de perceber Deus na nossa vida por um instante. É quando o homem esquece de Deus. Mas sabe o que é o perdão? É saber que mesmo que o homem esqueça de Deus, Ele não esquece do homem. E todas as vezes que você volta, Ele está lá te esperando, porque Ele continua lembrando de você. Pastor, e se eu morrer no pecado? Você vai para o inferno. Sim, vai queimar nas profundezas eternamente. É por isso, irmãos, que não dá para brincar de ser igrejinha. Não dá para brincar de ser crentinho. E você tem todo o direito de colocar à prova a sua fé e o que você ouve. Mas um dia, eu e você estaremos diante de um tribunal do justo juiz. E se você tiver a cara de pau de falar, eu não sabia, um anjo vai dizer, ele sabia sim. Olha, receba. Tem anjo fofoqueiro no céu, viu? Teve um que veio e fofocou para Maria. Maria, alegra-te cheia de graça. Eu nem te conto o que vai acontecer. Então, por favor, entenda. Jesus não é a tua chance de daqui a pouco. Jesus é a tua chance agora. Se você precisa reposicionar o seu coração, reposicione hoje. Eu posso ouvir um amém? Pastor, o meu coração está firme. O meu coração está guardado. Então, por favor, irmãos, seja diligente em perseverar. Seja diligente em permanecer. Porque não é sobre apenas subir o monte santo do Senhor. É sobre permanecer naquele lugar. Lembra disso? Lembra do salmista dizendo, quem subirá ao monte santo do Senhor? E quem permanecerá? Então não adianta a gente tentar achar que é sobre apenas uma construção. É sobre uma permanência. E para permanecer, nós temos que perseverar. E no alto do monte, irmãos, não é o lugar de buscar a sua vitória. O alto do monte é o lugar de trabalhar a sua ansiedade. Lembra de Moisés? O Senhor chama o povo para subir o monte, lá no Sinai. E o povo diz assim, Moisés, sobe tu, e o que o Senhor te falar a gente vai acreditar. Porque o povo tinha medo de morrer. E Moisés subiu. O texto fala que quando Moisés chegou no cume do monte, o Senhor não estava lá. E ele ficou lá esperando. Dias e mais dias. E quando foi que ele desceu? Ele não desceu até que o Senhor viesse. O problema de muitos de nós, irmãos, é que nós chegamos num lugar que Deus pediu para que a gente fosse, mas nós não temos a paciência de esperar a manifestação de Deus. Não confunda estar no lugar com a manifestação. É preciso estar no lugar até que Ele se manifeste. Eu posso ouvir um amém? Quando é hora de descer, pastor? Depois que a manifestação termina. Aí é tempo de descer. Moisés, ele precisou subir 2 vezes, porque a primeira descida dele foi porque o povo lá embaixo se corrompeu, e você conhece. Então não é sobre apenas subir o monte do Senhor, é sobre permanecer no seu santo lugar, nesse lugar onde nós somos separados e escolhidos para Ele. E Pedro agora está caminhando com Jesus, andando nessa verdade. E aí vai ter um outro episódio. Jesus chega para os discípulos e pergunta: quem estão dizendo por aí que eu sou? Você conhece o texto? Lucas 16, eu acho. Está na Bíblia. Deixa eu só pegar aqui.
Mateus 16. Quem dizem por aí que eu sou? Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, Isaías, e tem uns que dizem até que o Senhor é João Batista, que levantou dos mortos. Ele diz, tá, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí eles ficam todos calados, né? Aí Pedrão, o Senhor? O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simão Barjonas, bem-aventurado estou, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, Simão, agora tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha casa. Eu te darei as chaves dos céus, Pedro, e aquilo que você desligar na terra será desligado no céu, o que você ligar aqui também será ligado no céu. E eu te digo mais, as portas do inferno não prevalecerão. Essa palavra Pedro, no grego é a palavra Petros, que significa pedaço de rocha. A palavra Petra significa rocha, é uma rocha completa. Petro é um pedaço de uma rocha completa. Então, irmãos, quando alguém diz que Pedro é o fundamento da igreja, esse ensino é errado. A igreja tem a chave do céu. A chave do céu move o céu e não Deus. Escute, a chave do céu move o céu e não Deus. Quem estava aqui semana passada me ouviu ensinando que você ligar na terra é ligado no, o que você desligar na terra é desligado no. Ele não está dizendo que agora você manda no meu coração. Então nenhum homem desse mundo, por mais santo que ele seja, escolhido que ele seja, ele não é alguém que tem autoridade de responder por Deus aqui na terra. Eu posso ouvir um amém? Mas o que é que nós somos como igreja? Nós temos uma chave, e essa chave desliga aqui na terra coisas que são desligadas no céu, e liga coisas na terra que são ligadas no céu. O que isso tem a ver? Isso não tem a ver com você chegar e falar assim, como igreja, agora neste momento eu uso a minha chave para desligar a vida do meu inimigo, morra. Aí o céu, por favor, cartela 415, pode desligar que mataram ele lá embaixo agora. Quem é a igreja? Desligaram. Aí desliga o cara, morreu. Não é sobre isso, irmãos. O que ele está dizendo é assim, ó, se vocês forem celestiais, aqui vai acontecer o que acontece no céu. E o que acontece no céu? Existem seres que me adoram e que declaram dia e noite, santo, santo, santo. O que acontece no céu é que no céu existe a minha presença permanente. Então todas as vezes que vocês se portarem como o céu se porta, vocês estão ligando uma chave do céu, e o que tem no céu vai ser ligado na terra. Agora, se por outro lado vocês decidirem viver aqui como não é o céu, vocês vão ter aparência, música, boa palavra, mas o céu, as coisas do céu não se manifestam aqui. E se as coisas do céu não se manifestam aqui, eu não recebo nada que não seja celestial. A adoração que o Senhor recebe não é carnal, é celestial. É por isso que a adoração não é música, não é palavra. É por isso que ele não ouve e não vê a adoração, ele aspira. Porque a adoração é sobre a essência. Se a nossa essência for celestial, quando a glória dele nos esmagar, o cheiro que sobe é celestial e ele recebe. Mas se a nossa adoração for carnal, e isso é possível. Por quê, pastor? Porque Jesus diz assim: o meu Pai está com os olhos sobre a terra, procurando por adoradores que o adorem em espírito e em... Se há uma adoração que é em espírito e em verdade, há uma adoração que é carnal e falsa. E essa adoração carnal e falsa, quando ela se comprime, o cheiro que sobe é carnal, e Deus ele rejeita. Então bendita coisa é, igreja, sermos espremidos pela glória de Deus. Eu posso ouvir um amém? Esse Pedro
cheio de autoridade agora, Jesus começa a falar que vai para a cruz. Eu vou para a cruz, vou ter que morrer por causa de todo mundo. E está lá trazendo o ensino. O texto diz que Pedro puxa ele em particular, porque agora Pedro é... Vem cá, Senhor. Com todo respeito, o Senhor está viajando, né? Que conversa é essa de cruz? Tu não vai para a cruz coisa nenhuma. Eu agora tenho a chave do céu. Essa parte é minha, tá? O texto fala que Jesus olha para Pedro e libera uma palavra profética sobre ele. O Pedro que acabou de ser promovido. Jesus diz: arreda-te daqui, Satanás, porque tu não entendes das coisas celestiais, tu não entendes das coisas do céu. E Pedro, que violência, vou sair da igreja. Que pastor abusivo. Irmãos, Jesus chamou Pedro de Satanás, sim ou não? Não. Como é bom essa parte. Não. Ele chamou de Satanás a mensagem que estava na boca de Pedro. E é isso que eu quero que você entenda. Jesus sabe muito bem que a luta dele não é contra carne e sangue. Por isso ele disse a Pilatos: Pilatos, se eu quisesse ser livre eu era. Quem te deu autoridade para me colocar aqui foi meu pai. A minha luta não é contra você não, fica tranquilo, fala o que tem que fazer. Fique em paz. O que ele estava rejeitando era o que Pedro estava dizendo: não vá para a cruz. Todo o evangelho que é pregado na igreja, que diz para você não vá para a cruz, é evangelho de Satanás, é falso e tem que ser rejeitado. Todo evangelho que amortiza a sua caminhada, você é lindo, você é maravilhoso, você é gota serena. Você era para ser no quinto dos infernos, perdido, depravado, cheio de pecado. Mas o Deus de toda santidade decidiu morrer para apagar o nosso pecado, lavar o que não podia ser lavado, perdoar o que não podia ser perdoado. E hoje eu e você nos tornamos príncipes e princesas do céu por causa do Rei do céu. É isso que você tem que entender. Todo evangelho que diz a você: não, querido, seja feliz, está infeliz no casamento, separe, é Satanás, rejeite. Não, jovem, você é muito jovem, vai curtir a sua vida, vai cheirar, vai fumar, vai testar o teu libido, vai lá experimentar os prazeres da vida. É evangelho de Satanás. Esse evangelho que você de manhã está enchendo a cara na praia e de noite está confortável num culto, não é o evangelho de Cristo. Essa não é a igreja do Senhor. E se você é assim, você é uma fraude. Sai, Silas Malafaia. Nós não podemos, irmãos, confundir amor com libertinagem. Nós não podemos confundir a misericórdia com permissão. A graça de Deus não é um crédito para o pecador continuar pecando. A graça de Deus é uma oportunidade para que o pecador seja salvo. Eu posso ouvir um amém? E é nisso que temos que nos agarrar. É a nossa única esperança. É como se estivéssemos perdidos à deriva no meio do mar, e de repente alguém nos desse um bote e dissesse: sobe aqui. Mas de onde vem isso? Não, não importa, sobe, estou te dando esse bote. Mas não sei quem é você, então morra aí, congelado, igual o Jack do Titanic. Quem aqui já assistiu o Titanic? Olha os velhos da igreja. Pedro entendeu naquele momento algo muito precioso. O fato de mover os céus não significa que eu controlo Deus. Nós não controlamos o Senhor. É Ele que nos dirige. Eu posso ouvir um amém? Esse mesmo Pedro, para a gente finalizar. Eu poderia falar uma madrugada inteira de Pedro. Eu amo muito a vida desse homem. Mas esse mesmo Pedro, para a gente encerrar, o texto fala que Jesus, ele teve um momento da ceia dos discípulos, como nós tivemos agora. E quando eles entraram
para comer a ceia. Eles se assentaram na mesa, que na verdade a mesa era baixinha, não tinha cadeira, você ficava meio que deitado assim, né? Comendo. Não tinha mesa alta assim. E o texto fala que teve um momento que Jesus olhou para eles e eles estavam confabulando sobre algo. Sabe o que era? Jesus serviu o pão, o cálice, e eles começaram a conversar. Olha o assunto: quem de nós é o maior? Quem vocês acham que é o maior entre a gente aqui? Aí o texto fala que Jesus levantou, pegou uma toalha, uma bacia, e começou a lavar os pés deles. E aquilo fez um silêncio na sala, porque enquanto eles confabulavam para saber quem era o maior, Jesus começou a lavar os pés deles. Por quê? Eu falei isso semana passada para vocês, ou foi outro dia aí. Quando eles chegavam numa casa, sempre tinha ali um escravo ou um trabalhador, que o trabalho dele era lavar os pés de quem chegava na casa. Ou seja, eles entraram ali com os pés sujos mesmo. Ninguém se importou de dizer: eu vou lavar os pés dos meus irmãos. Nem Pedro, nem João, nem Tiago, nem Natanael, nenhum, nem André, nenhum deles se importou com isso. Aí Jesus foi lá e começou a lavar os pés deles. Gente, imagina o constrangimento. Eles devem ter pensado: por que é que eu não pensei nisso antes? Aí está ele aqui lavando os nossos pés. Só que quando ele chegou em Pedro, o fragmento de rocha, o pedaço de pedra, ele diz: não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés não. Isso aqui está errado. Porque o que Pedro estava dizendo era assim: Senhor, tá bom, você já trabalhou demais, deixa que eu trabalhe agora. E Jesus falou: Pedro, meu Pedrinho, deixa eu te dizer, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Se tu não me deixar te servir, tu não tem parte comigo. Ele diz: então, Senhor, não só os pés, me lava por inteiro. Aí o Senhor tem uma palavra para Pedro bem legal. Ele chama Pedro e fala assim: Pedro, Satanás me pediu para peneirar a tua vida. Acho que Pedro pensou: graças a Deus que foi logo com ele. Eu deixei. Pedro, o Senhor fez o quê? Eu deixei. E quando você se converter, Pedro, prega para os teus irmãos. Aí Pedro disse: Senhor, deixa eu te falar uma coisa. Para onde o Senhor for, eu vou. Se o Senhor for para a morte, eu vou também. De novo, Pedro, eu vou também. Aí ele disse: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro cortou a orelha do soldado lá no Getsemane. Jesus foi preso e Pedro foi escondido, a fim de saber o que estava acontecendo com Jesus. E encontraram com Pedro 3 vezes. A última vez ele estava com as mãos num braseiro. E chegou uma empregada, uma serviçal da casa de Caifás, e disse: você andava com ele, você se parece com os que andavam. Eu? Está repreendido em nome de Jesus. Não, está repreendido só. Eu não sei nem quem é esse, nunca nem vi. Não, você, nunca nem vi. E saiu. E quando ele saiu, ele ouviu o galo cantar. Tem gente que fala que o galo era o galo cantando mesmo, animal. Tem gente que fala que o galo era uma sirene que usava para trocar de turno o soldado romano. Não importa se era galo de verdade ou não, o galo cantou. Seja ele de ferro ou de verdade ou de plástico, que a gente aperta. Mas o galo cantou. E Pedro naquela hora descobriu uma coisa: eu não me converti ainda. Eu não sou essa pessoa ainda. Porque a palavra de Jesus foi: o diabo vai te peneirar, Pedro, mas quando tu te converteres, prega para os teus irmãos. Agora lembra comigo, quando Jesus chamou Pedro, Pedro era o quê? Um fracasso? Ele pescou a noite inteira e não pegou nada. Agora acontece tudo. Jesus morre, ressuscita, encontra com os discípulos. A terceira vez, você lembra, ele encontra com eles lá no mar da Galileia. De novo, ele falou para Maria: fala para os meus irmãos que vá para a Galileia, porque lá eles me verão.
mais uma vez voltar para Galileia. O texto fala que quando chegou lá, Pedro disse o quê? Vou pescar. Esse vou pescar não era assim, eu vou dar uma relaxada, que nem Rai, Rafa, César, Israel, Bandeira e os outros irmãos que acham que pescar é top vão, de 4 horas da manhã. Deus abençoe. Esses dias a Arley fez uma proposta para mim: pastorzão, vamos pescar amanhã. Eu disse: que horas? 5 horas da manhã. Eu disse: vão com Deus e todos os peixes que tiver no mar, eu vou estar em casa dormindo. Deus abençoe. Ele foi pescar, sabe por quê? Porque ele estava dizendo assim: eu sou um fracassado mesmo, eu vou voltar para esse lugar. E os outros disseram: a gente é igual, Pedro, a gente vai contigo. E o texto fala que eles foram pescar. E o que é que aconteceu naquela noite? Era fim de tarde, na verdade. O que é que aconteceu? Pegaram nada de novo. Aí apareceu um homem andando lá na margem assim, ó. Aí o texto diz que ele falou assim, ó: hipócritas, foi? Traidores, foi? Satanases, foi? Vascaínos. Foi nada disso que ele disse. Foi isso? Ele falou assim, ó: filhos. Aí eles olharam: lancem a rede do lado direito. Aí João: Pedro, do lado direito. O texto que Pedro pegou a rede e lançou o barco. Aí João: Pedro, o que é, João? O que é? João, eu não sei porque Pedro estava pelado. O texto que Pedro colocou a roupa e pulou dentro d'água. E os discípulos remando: vamos voltar a ele. Quando eles chegaram lá, tinha um braseiro aceso. E Pedro deve ter pensado: meu amigo, ele vai agora acabar comigo. Ele vai agora me destruir, porque se ele falou aquele negócio antes de eu ser peneirado, agora quando eu passei, caí na peneira. Que essa peneira estava furada, eu passei com o olho, estou acabado. Primeira coisa que ele vê quando volta é um braseiro. Igual quando ele estava lá aquecendo as mãos e disse: eu não conheço esse homem. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, ele é agora. Volta para o barco e pega os peixes que você... Aí Pedro: pois não. E ele volta com 153 grandes peixes. E o texto fala que as redes não se romperam. Só que quando eles voltaram de novo, ele já tinha comido peixe. Porque Jesus não estava com fome. Jesus estava devolvendo para eles o que eles haviam perdido. Jesus os levou de volta para Galileia, para que eles voltassem ao estado original. Jesus estava resetando eles. Eu estou levando vocês de volta para o lugar de fracasso, para que vocês entendam que é isso que vocês são. Mas se vocês saírem do fracasso e voltarem para mim, vocês vão voltar a andar no sucesso. Porque o sucesso de um homem é ouvir a minha palavra e me obedecer. Então vamos lá. Aí eles estão lá comendo e dizem: Pedro, vem comigo. Pedro: agora você é expulso. Um se matou, ficou esse, 9 fora, eu vou ser expulso agora. E não me pergunte por que João estava seguindo. Ô João fofoqueiro fino. Não, de verdade mesmo. Essa é uma coisa que a gente tem que perguntar quando chegar lá: Senhor, eu sei que o Senhor amava João segundo ele mesmo, de uma forma muito diferente. Por quê? Porque o texto diz que João estava, o discípulo amado, estava seguindo e anotando as coisas. E ele caminhando com Pedro: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas de novo? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Texto de Pedro se entristece: Senhor, tu sabes que eu te amo, porque o Senhor sabe todas as coisas. Aí ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, hoje você é jovem e escolhe para onde vai e o que veste, mas haverá um dia que você vai ser velho.
E você não vai escolher para onde vai, vão te levar. Você não vai escolher o que vestir, vão te vestir. E você vai entender o que é depender de mim. Naquele dia o que Jesus estava fazendo com Pedro era algo tão precioso. Porque ele estava dizendo assim: Pedro, eu sei que você não me ama como você acha que ama, mas eu quero que você reconheça isso. Porque quando você entender isso, você vai parar de fingir e vai começar a progredir. Sabe por que é que Deus expõe o nosso fracasso? É para que a gente não permaneça naquele lugar. Sabe por que é que Deus expõe a nossa mentira? É para que a gente não continue se enganando. Sabe por que é que Deus expõe a nossa falta de fé? É para que a gente não continue vacilando. Todas as vezes que Deus nos expõe, é para nos corrigir. Sabe quem Pedro se tornou? Sabe quem esse homem se tornou? Ele se tornou o homem que, quando o Espírito Santo desceu e todos começaram a questionar: eles estão embriagados. Uma hora dessa, Pedro disse: irmãos galileus e dos outros lugares da terra, esses homens não estão embriagados. O que está acontecendo aqui é a promessa de Joel, de que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e eles profetizariam, e é o que vocês estão vendo agora. E eles ficaram atônitos ouvindo Pedro. Pedro levantou-se e começou a pregar o evangelho do arrependimento, e naquele dia 3.000 homens se converteram. Esse Pedro é o Pedro que, chegando na porta do templo, havia um pedinte pedindo ajuda. Ele olhou e disse: eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E aquele homem levantou e começou a andar e entrou no templo. Esse é o homem que, chegando na casa de uma discípula chamada Dorcas, havia morrido, e as mulheres choravam a morte dela. Ele disse: onde é que está o corpo dela? Está lá, está sendo velado. Ele entrou e disse: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te. E a mulher ressuscitou. Esse Pedro que escreve na sua última epístola dizendo: eu sei que os dias da minha morte já estão chegando, e por isso eu vos digo, guardem o seu coração no Senhor para esse tempo, porque viver para Ele é uma glória. Tertuliano, o historiador, e Ambrósio, outro historiador, contam a mesma história. Que quando Nero perseguiu os cristãos, e no ano 69, ele foi sentenciado à morte, Pedro, por crucificação. Ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Coloquem a minha cruz de cabeça para baixo, porque um dia eu o neguei. A ferida que aquele homem carregou no coração dele era de saber que um dia ele havia negado o seu Senhor. Mas a glória daquele homem era saber que, por não negá-lo, ele estava morrendo por causa dele. Irmãos, todas as vezes que alguma coisa em você morrer por causa da glória de Deus, você está recebendo uma coroa. Isso não é uma punição, isso é você crescendo cada vez mais para se parecer com Ele. E eu quero encerrar contando uma parábola que o nosso mestre contou. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Ah, Senhor, como nós te amamos. Lucas 18, a partir do verso 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado,
E qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E traziam-lhe também meninos, para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, não entrará nele. Jesus, ele conta uma parábola de um fariseu e de um publicano, de um homem super espiritual e de um homem arrependido. E ele encerra falando de algo que está acontecendo. O texto encerra constatando algo. As crianças correndo ao encontro dele depois de ele ter falado disso. E os discípulos repreendendo, ele estava dizendo assim: vocês não entenderam o que eu acabei de falar, não? Vocês não conseguiram entender, não? Deixe que eles venham até mim. E em verdade eu vos digo, aqueles que não tiverem a ousadia, a sede e a vontade do meu colo que eles têm, esses não verão o reino dos céus. Sabe o que Pedro nos ensina, irmãos? Pedro tem essas duas naturezas que nós temos. Nós muitas vezes somos os fariseus, mas temos a oportunidade de sermos os publicanos. Sabe quem são os fariseus? É aqueles que por fora eram vistos como: esse é de Deus. Sabe quem eram os publicanos? Eram aqueles que alguém dizia assim: jamais Deus vai amar esse daí. Mas nesse dia, Jesus está dizendo que a medalha de fora pode ser de primeiro lugar, mas se o coração estiver derrotado, você fracassou. Mas ao mesmo passo, você pode não ter medalhas, títulos e honras. Talvez alguns sonhos serão interrompidos, algumas coisas vão ser paradas, mas se você estiver no centro da vontade dele, você vai entender que o padecer, ele te dá uma glória. Jesus está nos chamando hoje para que a gente tome uma decisão. E essa decisão precisa ser consciente, com entendimento e com graça. Que convite é esse para que eu decida, pastor? O convite hoje, irmãos, é para que os que não o conhecem decidam conhecê-lo, e para que os que acham que conhecem possam mergulhar para conhecê-lo um pouco mais. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então serei achado de vós, diz o Senhor, e eu farei mudar a vossa sorte.